E aí, povo de Deus, e aí, terra, e aí, vida, e aí, luz, e aí, ser humano. Seja bem-vindo ao canal A Bíblia em Família. No vídeo de hoje nós iremos aí dar continuidade no livro de 2 Samuel, capítulo 5 e também o capítulo 6. Davi é aclamado rei de Israel. Bora pro vídeo. Então todas as tribos de Israel foram até Davi em Hebrom e declararam: Vê, nós somos dos teus ossos e da tua carne, teus parentes de sangue. Já antes, quando Saul reinava sobre nós, eras tu que saías e entravas com Israel no comando das tropas. E Yahvé me prometeu: eis tu que apacentarás o meu povo Israel, e és tu quem governarás os habitantes de Israel. Todos os líderes de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom. O rei celebrou um pacto com eles em Hebrom diante do Senhor. E eles ungiram Davi rei de todo o Israel. Tinha Davi 30 anos, novinho, quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Rapaz, legal. Isso aqui eu não sabia disso não lembrava disso não. Em Hebrom ele reinou 7 anos e 6 meses sobre Judá. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo o Israel e sobre Judá. A conquista de Jerusalém. O rei Davi e as suas tropas partiram para Jerusalém a fim de expulsar os jebuseus que habitavam naquela terra, os quais advertiram a Davi: não conseguirás entrar nessa cidade. Até mesmo os cegos e os aleijados são capazes de te impedir. Querendo dizer que Davi jamais conseguiria vencer aquela cidade inexpugnável. Contudo, Davi conquistou a fortaleza de Sião, e esta passou a ser a cidade de Davi. Naquele dia, Davi declarou ao seu exército: quem desejar vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados, inimigos de Davi. É por esse motivo que costuma-se dizer, alegoricamente, os cegos e os aleijados não têm o direito de adentrarem a casa de Deus. Assim que Davi se estabeleceu na fortaleza e lhe dominou a cidade, e lhe denominou cidade de Davi, né? Passou a chamar-se cidade de Davi. Com o passar do tempo, Davi foi construindo moradias e defesas em redor, desde o Milo, o aterro que ficava do lado leste da cidade, até o palácio. E Davi ia ficando cada vez mais forte, porque Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, estava com ele. E quando Deus está com você, não tem jeito, não tem problema, é só solução, meu amigo. Então Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros que edificaram uma casa para Davi. Então concluiu Davi que Yahvé o confirmara como rei sobre Israel, e que seu reino estava prosperando por causa do amor que o Senhor dedicava a Israel, o seu povo. Filhos de Davi em Jerusalém. Depois de mudar-se de Hebrom para Jerusalém, Davi tomou mais concubinas e esposas em Jerusalém, e com elas teve mais filhos e filhas. Os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém foram Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Neguef, Jafia, Elissama, Eliada e Elifelete. Davi vence os filisteus. Quando os filisteus souberam que Davi havia sido ungido rei sobre Israel, subiram todos em busca dele. Assim que tomou conhecimento dessas notícias, Davi desceu à fortaleza. Os filisteus chegaram e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor: devo atacar os filisteus? Indagou ele: tu os entregarás nas minhas mãos? E Yahvé respondeu a Davi: ataca. Certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Em seguida, Davi se dirigiu à cidade de Baal-Perazim e ali os venceu e declarou: assim como as águas avassaladoras de uma enchente abrem o seu caminho pelas minhas mãos,
E Yahvé derrubou as fortalezas dos meus inimigos e os destruiu diante dos meus olhos. Então o lugar daquela batalha passou a ser chamado de Baal Perapatim, o Senhor que rompe os obstáculos, né? É o significado de Baal Perapatim. Como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos ali, Davi e seus soldados os apanharam. Os filisteus subiram novamente e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor de novo, que lhe respondeu: não os ataque pela frente, mas dá a volta pela sua retaguarda e aproxima-te deles, em frente às amoreiras. Quando ouvires um ruído de passos por sobre as amoreiras, sai rapidamente, pois será esse o sinal de que Yahvé saiu à frente para ferir o exército filisteu. Davi fez como o Senhor lhe havia ordenado, e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Geba até chegar a Gézer. Davi leva a arca para Jerusalém, capítulo 6. Mais uma vez, Davi reuniu os melhores soldados de Israel, num total de 30.000 soldados. Conduziu-os até a cidade de Baalá, em Judá, com o objetivo de pegar a Arca da Aliança, sobre a qual se invoca o nome de Deus. E Yahvé, o Senhor dos Exércitos, que se assenta no seu trono entre os querubins. Aleluia. Colocaram a Arca de Deus em um carro de bois construído especialmente para essa missão. E a tiraram da residência de Abinadab, que ficava sobre a colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carro novo. E eles partiram dirigindo com a Arca de Deus, desde a casa de Abinadab, que estava sobre a colina. Aiô caminhava diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor, com todo o tipo de instrumentos feitos de pinho, como também harpas, saltérios, tamborins, pandeiros e cimbalos. Quando chegaram à eira, ao campo de descascar cereais, que pertence a Nacon, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. Imediatamente a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por seu erro. E Uzá morreu ali mesmo, junto à arca da aliança. Davi irritou-se porque o Senhor irrompera em sua ira contra Uzá. Por isso, aquele lugar passou a se chamar Peretz Uzá, castigo de Uzá, até o dia de hoje. Nesse dia, Davi teve grande medo de Yahvé e questionou: como poderei vir a arca de Yahvé para ficar em minha casa, né? Porque um simples erro, né? Mas que ele tinha uma palavra, né? Que a pessoa não poderia chegar perto da arca, não poderia colocar a mão. Mas mesmo assim Deus é bom, né? Deus é maravilhoso. Por esse motivo ele desistiu de levar a arca do Senhor direto para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, de Gade. A arca do Senhor permaneceu na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou grandemente, bem como toda a sua família. Então informaram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado grandemente a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi promoveu grande festa, foi até a casa de Obed-edom e ordenou que transportassem a arca de Deus para a cidade de Davi, né? Quem tem que fazer esse transporte, aliás, são os levitas, né? São os sacerdotes levitas. Assim que os carregadores da arca de Yahvé deram os primeiros 6 passos, ele já havia sacrificado um boi e um novilho gordo ao Senhor. Davi, vestindo o efode, colete sacerdotal de linho, seguiu dançando com todas as suas forças na presença do Senhor. Assim Davi e todo o povo de Israel subiam, trazendo a arca do Senhor, com brados de alegria e ao som jubiloso das trombetas. Por falar em trombetas, o som das trombetas são maravilhosos, né? Tem algumas músicas aí
tipo uma música apocalíptica, né, que tem esse som de trombeta. É coisa linda de se ouvir. Entretanto, aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, a filha de Saul, Mical, contemplava tudo de uma janela, e ao observar o rei Davi dançando e celebrando diante do Senhor, ela sentiu por ele um profundo desprezo. Eles trouxeram a arca do Senhor e a depositaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu a Yahvé holocaustos, que são os sacrifícios queimados, e oferta de paz e comunhão. Assim que Davi terminou de oferecer os holocaustos e sacrifícios de paz e comunhão, abençoou o povo em nome de Yahvé, o Senhor dos Exércitos. Em seguida distribuiu a todo o povo e a multidão todo que se reunia em Israel, homens e mulheres, a cada pessoa um pedaço de pão, naco de carne, pouco de vinho e um bolo de uvas passas. Em seguida despediu-se do povo e cada um foi para a sua casa. Então Davi retornou para a sua casa a fim de abençoar também a sua família. Mas Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe censurou, exclamando: que bela atitude teve o grande homem de Israel neste dia. O rei de Israel mais parecia um desavergonhado, tirando o manto real e ficando apenas com a túnica de linho em frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Estava com ciúme, olha, meu Deus. Contudo, Davi ponderou e respondeu a Mical: foi na presença do Senhor que eu dancei. Foi de júbilo e louvor que celebrei a Yahvé, que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro de seus descendentes, quando me instituiu monarca sobre o povo de Yahvé, sobre todo Israel. Ora, diante do Senhor continuarei a celebrar e a me alegrar. E muito mais ainda exporei as minhas fragilidades e me humilharei aos meus próprios olhos. No entanto, serei honrado por todas essas servas de quem tu falas. E até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, nunca gerou um único filho. E aqui nós finalizamos o capítulo 5 e também o capítulo 6, se eu não estiver enganado. Pessoal, então eu vou deixar para vocês um convite de vocês estarem deixando nos comentários aí como está sendo a sua experiência, né? Se você lê a Bíblia a primeira vez, se você está conseguindo chegar até aqui e como está sendo a sua experiência, né? Fiquem todos na paz e até a próxima. Meirizinha.